Qual os melhores nomes? Eu falei em vídeos anteriores da Cabala, o que eu penso da Cabala e o que eu penso da numerologia. E muito no Brasil, tem muitos livros aí que venderam muito, escolas de numerologia que vendem muito e cismam muito quando você faz uma crítica. E as pessoas se interessam muito por isso. E as pessoas buscam muito sobre isso. Quais são os piores nomes e os melhores nomes? Por meio da numerologia, por meio da semântica, por meio da vocalização, por meio do poder daqueles nomes, do poder ancestral, dos sobrenomes. Eu já disse, eu não acredito na astrologia, na numerologia cabalística que nós temos no Brasil. A numerologia cabalista ela é mais profunda e ela tem um outro sistema. E aí tem perguntas, os acentos, eles contam, por exemplo, um nome, Antônio, com acento agudo, tem diferença de um acento circunflexo ou de um nome sem acento? Tem, porque muda a entonação. Muda sim a potência do nome, a qualidade do nome, ser mais positivo ou mais negativo. Mas existe nome negativo, existe nome positivo. Tem vídeos famosos no YouTube falando aí, ridicularizando nomes, dizendo que certos nomes são excelentes. O que eu penso disso? É balela. Não existe nome ruim, assim como não existe signo ruim. Não existe nome bom, assim como não existe signo bom. O que existe é um nome bom para uma pessoa, um nome ruim para uma outra pessoa. Se você escolhe um nome que não entra em harmonia com a sua essência, ele vai ser ruim. Pode ser o nome que for. Se Antônio cai bem para uma pessoa que tem uma energia de Antônio, vai ser muito bem. É um complemento. Se você colocar no mendigo o nome de um milionário, ele vai continuar sendo mendigo. Se você colocar o nome do mendigo no filho de um milionário, ele vai continuar sendo milionário. Pode criar alguns percalços em algumas coisas, mas em outras não. Então, por exemplo, o nome Alexandre seria ruim? Não, depende do Alexandre. Se ele tiver energia de Alexandre mesmo, ele tem que colocar o nome de Alexandre. E é por isso que você não tem que só somar o nome, você tem que e a data. Você tem que ver a energia da pessoa, você tem que ver a ancestralidade da pessoa, você tem que ver a energia espiritual daquela pessoa. Tem artistas, por exemplo, que dizem eu quero ser mais famoso, eu vou tirar uma letra, vou colocar uma letra. Tudo isso é ilusão. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, com o mesmo signo, com a mesma sensualidade, com o mesmo karma, com a mesma busca. Ela pode ganhar uma ferramentazinha que melhore mais um pouco na vida dela em alguma determinada área, mas será quase irrelevante. Quase irrelevante. Aí você diz, mas Alexandre é ruim. Todo Alexandre que eu conheço é ruim. Mas não foi o nome. É porque o pai colocou o nome de uma pessoa que não deveria ter aquele nome. Mas num filho adequado que nasce com a energia de Alexandre, ele vai ser bom. Não existe nomes ruins ou nomes bons. Mas o Alexandre o Grande, ele era gay, ele era matador, ele era sanguinário. E daí? Isso podia ser do signo dele. Ele poder ter o poder que teve porque ele era sanguinário. Não é ruim ser homossexual, não é ruim ser hétero, enfim. Isso não tem nada a ver com o nome. Se você pegar o nome do Neymar e você colocar no seu filho, o seu filho não vai ser um jogador de futebol como é o Neymar, porque não é o nome Neymar que faz ele ser um craque, um jogador de sucesso. É o signo dele, a missão dele de vida, é o karma dele, as escolhas dele, a ancestralidade dele, o DNA dele. Existem muitas coisas escritas, não só o nome. É balela você pensar que só o nome vai mudar ou piorar o seu destino. Não existe isso, não existe isso. Os cabalistas usam muito, inclusive nos livros escritos aqui no Brasil de numerologia cabalista, os trechos da Bíblia onde Deus muda o nome de Abraão, de Jacó, de Sara, de Isaac e, enfim, a igreja usa hoje a mudança dos papas. Mas o nome dos papas isso está muito mais além do que numerologia. Aquilo ali é uma outra coisa que a gente pode explicar depois no outro vídeo para não ficar muito longo. Quantas mudanças de Deus fazer nos nomes, como eu disse,
Acredito muito mais que a Torá tenha sido escrita por cabalistas e dito que foi Deus quem disse aquilo. Mas aquilo ali pode ter sido muito bem a vontade de rabinos colocar aquilo ali, aquelas mudanças. Eles calcularam o nome de Sara, o de Abraão e tal, na numerologia deles, cabalista, eles achavam que era ruim. Então eles inventaram essa de dizer que foi Deus que mandou mudar. Porque o destino, como muitas passagens bíblicas diz, já está escolhido desde o ventre da nossa mãe. Não é o nome que vai mudar o nosso destino. Uma outra coisa, a inspiração é muito importante. Se o seu pai teve a inspiração de colocar aquele nome em você, alguma coisa o inspirou a escolher aquele nome. Não vá escolher o seu nome por numerologia, não vá no numerólogo pedir a ele que faça um nome. Escolha você com sua inspiração. Você tem vontade de colocar o nome no filho, coloque o nome do filho que você quer colocar. Não porque um numerólogo disse. É a opinião dele. Ele acha que aquele nome é bom, mas o que importa é o seu coração, a sua ancestralidade, o que os seus ancestrais vão soprar na sua intuição. Coloque o que você acredita. Não vá atrás de numerologia para escolher a data que seu filho vai nascer. Deixe o universo agir. Deixe ele nascer no dia que ele tiver que nascer. Coloque o nome que a sua inspiração pedir, que o seu coração pedir. Isso tudo é balela. É para vender cursos, é para vender livros. Não existe nada disso. A inspiração que os seus ancestrais dão, eu tenho vontade, quando eu tiver um filho, eu tenho vontade de colocar o nome de Pedro. Aquela inspiração é inspiração sagrada. Ele é que tem que fazer o nome de Pedro grande. E não a numerologia. Você vai escolher um nome magnífico para um filho seu, e ele tem uma energia ruim, e ele vai seguir outras coisas que contrariam o nome, que até agrava o nome, e contradiz o nome, e será pior. Não tente escolher o destino dos seus filhos, apenas tente orientá-los e apenas ajudá-los a cumprir o seu destino. A Jalá e os orixás do destino escolhe o destino antes de nascermos, para que nós façamos aquilo, ser um destino bom, ruim, melhor ou pior do que nós trouxemos. Não vai ser o nome que vai mudar isso. Isso tudo é balela, isso tudo é baboseira. Existe aí também numerólogos dando mantras estrambólicos que nada tem a ver com numerologia, que diz que é a engenharia da numerologia. Não fique repetindo aqueles mantras que pode ser perigoso, você pode evocar um demônio, você pode evocar uma entidade destrutiva, uma coisa negativa. Aquilo não é mantra, aquilo é uma invencionice, uma mistura de letras que nada tem a ver, aquilo não é mantra. Os mantras dados pelos Vedas, pelos Brahmanes, pelos mestres antigos, são mantras inspirados por entidades superiores, não coisas midiáticas para você lançar na TV, mantras estrambólicos que faz muito mais mal do que bem. Mas eu fiz o que o numerólogo disse, eu repeti aquele mantra e consegui tal coisa. Pode ver que tem algum efeito colateral, porque são coisas estrambólicas que nada tem a ver com mantra aquilo ali. Então não entre nessa. Sobre nomes ruins, não é o nome que faz acontecer coisas ruins na sua vida. O Neymar, por exemplo, voltando ao Neymar, ou Romário, ao Pelé, ou qualquer um deles. Eles tiveram sucesso, muito sucesso com o nome, e tiveram insucessos, receberam críticas, passaram por cirurgias, passaram por momentos de queda no seu passe, de banco de reservas e assim por diante, com o mesmo nome, sendo a mesma pessoa. Então, não vá nessa. Outra coisa que se diz, o Pelé tinha sorte com o nome de Pelé, mas tinha azar com o nome de Edson. Só existe o Pelé porque existe o Edson. O Pelé foi escolhido pelo Edson, mas o nome de Edson foi escolhido pelo pai, um nome inspirado pelo pai ou pela mãe, uma coisa ancestral, e não tem nada a ver. Pode até o apelido ser mais famoso do que o nome, mas todo mundo sabe. Quem é o Pelé? Quando vai ver, é o Edson. Vai chegar o Edson. Ele vai continuar sendo o Edson, ele pode usar o apelido que for. O Faustão, por exemplo, é conhecido por Faustão, mas todo mundo vai ver que o nome dele é Fausto Silva. Então não importa o apelido não muda o destino. O que vale é o seu nome escolhido pelos seus ancestrais, o seu nome de batismo.
A publicidade gosta muito disso. Por exemplo, a Anitta é um nome doce que ajuda na divulgação, no marketing, um nome pequeno, né? Um nome sonoro. Se ela fosse Joanita, se ela fosse Mariquita, ela cantasse da mesma forma, rebolasse da mesma forma, com a mesma beleza, cantasse as mesmas músicas e tivesse as mesmas oportunidades, os mesmos produtores, as mesmas participação nas rádios, TV e jornais, ela teria o mesmo sucesso. Ela seria a mesma coisa, ela seria a funkeira Juanita, Joanita, Helenita, e não mudaria muita coisa. Não mudaria. Ela pode tirar um T, colocar mais N, tirar N, ela continuar sendo a mesma coisa. O que mexe no destino dela é o signo dela tem partes ruins, ela vai passar por isso, até porque ela faz escolhas que contradizem o signo dela, mas não por causa do nome. Isso é ilusão, isso é perda de tempo. O que importa são os odus, os signos, as coisas que marcam a linha do tempo e não as suas escolhas pessoais, o nome. Você pode ser Emicida, você pode ser Emicida 4, Emicida 3, você pode... o primeiro nome é mais importante do que o sobrenome. O sobrenome conta muito. Por exemplo, se ele disser assim, você é um produtor de televisão e você é fulano de tal Marinho. Aí você vai trabalhar na Globo, é claro que aquilo tem um peso, você é filho do Roberto Marinho, é neto do Roberto Marinho, tem um peso, sobrenome. Mas se você for um bosta, se você não tiver talento, se você for um trambiqueiro, se você for traiçoeiro, você for falso com os amigos, enfim, seu sobrenome não vai livrar das coisas ruins, das intrucações. O sobrenome ele tira um certo peso do primeiro nome também. Por exemplo, José Álvares, José Álvaro, José Martínez. O segundo nome ele muda um pouco a frequência e a regência e a vibração do primeiro nome, mas nem tanto. Tudo isso vai atuar dentro da sua ancestralidade e da sua missão de vida. Aí você vai me dizer, mas a numerologia avalia isso. O número de missão de vida, de personalidade, de experiência, de imagem. Avalia tudo isso, está tudo dentro da data de nascimento, da soma das letras, das vogais. Enfim, se você for descendente de austríaco, ou de japonês, ou de chinês, a sua ancestralidade vai mudar, a sua forma de escrita vai mudar, o seu nome vai mudar, o seu sobrenome vai mudar. O calendário que nós temos hoje já foi modificado várias vezes. O calendário gregoriano tem diferença do calendário juliano, enfim, do calendário judaico, do calendário maia. Nós não sabemos, na verdade, em que ano nós estamos. O ano civil é um ano fictício. O nosso alfabeto, os nossos nomes aqui, se mudar de ancestralidade, vai ter um outro peso. Então isso tudo é ilusão. São ferramentas para você somar outras ferramentas. Nunca seguir um caminho sozinho. Não se indigne com seu nome, tente fazer o seu nome grande. Ah, mas tem uma letra H no meu nome, todo nome que tem a letra H é ruim. É mentira. Isso é mentira. Tem jogadores famosos como o Hazard, que é com H, e ele faz sucesso e ele ganha dinheiro. E até a sonoridade fala em azar, mas ele continua fazendo sucesso, é um grande jogador e faz sucesso como profissional de futebol. Quem faz o seu sucesso são suas atitudes, suas escolhas e a sua energia como um todo, não apenas pelo nome. Torne o seu nome grande. Diziam que Silva, quem tiver Silva no nome nunca vai ser nada. O Lula foi presidente da República. Mas depois ele foi preso. Mas não foi pelo sobrenome. Foi pelos envolvimentos, as amizades, as coisas obscuras, pelas acusações, pelas tramas que a Lava Jato fez contra ele. Santos é muito bom, Silvio Santos é rico. Para ver a história do Silvio Santos e ver quantos Silvio Santos tem pelo Brasil afora, pobre. Eu conheço Silvio Santos pobre, pessoas que são pobres. Isso não existe se você colocar Hermínio de Moraes, você não vai ser rico que nem o Antônio Hermínio de Moraes. Se você colocar Gates no seu sobrenome, você não vai ser rico que nem o Bill Gates. Tudo é uma missão de vida. Quantas pessoas estudam tecnologia, programação,
estudam tecnologia da informação, estuda a configuração de sistemas e nunca vai ser um Bill Gates. É uma soma de fatores.